Toni Kroos. Toni Kroos, ele bateu! Gol! Da campeã mundial! É da Alemanha! Em 2024, um dos maiores e melhores meio-campistas de todos os tempos, Toni Kroos, anunciou a sua aposentadoria. Um jogador que venceu tudo em sua carreira. É o maior campeão da Champions League com 6 títulos, além de ser ídolo no maior clube de futebol do planeta. Um jogador que é conhecido pela sua classe absurda dentro de campo e, claro, pela sua precisão nos passes. Kroos pode ser considerado um dos, ou se não, o melhor passador de todos os tempos. Eu sou o Jota e no vídeo de hoje eu vou te contar a gigante e vitoriosa história de Toni Kroos. Kroos entrou nas categorias de base do Bayern de Munique em 2006 com apenas 16 anos, e aos 17 ele já foi promovido ao time profissional, e o início dele foi surpreendente, fazendo a sua estreia no Bayern de Munique em uma vitória por 5-0. Kroos deu 2 assistências para Klose. Na época de sua estreia, Kroos foi o jogador mais jovem a jogar uma partida profissional com a camisa do Bayern de Munique, aos 17 anos, 8 meses e 2 dias de idade. Pouco tempo depois, Kroos teve destaque numa vitória contra o Estrela Vermelha em sua estreia na Copa da UEFA, entrando no segundo tempo e dando novamente uma assistência para Klose, e em seguida marcando o gol da vitória nos acréscimos, e sendo seu primeiro gol pelo clube. Ele fez sua primeira partida como titular em uma derrota de 3-1 contra o Stuttgart. Kroos terminou a sua primeira temporada pelo clube com 20 jogos pelo time principal do Bayern. No geral, foi uma boa temporada de estreia. Ele conseguiu se destacar de certa forma e era considerado uma promessa do futebol alemão. E na temporada seguinte, 2008-2009, apesar de ter sido titular no jogo de abertura da Bundesliga contra o Hamburgo, Kroos apareceu com menor frequência no time bávaro durante a primeira metade da temporada. No entanto, dia 5 de novembro de 2008, ele fez a sua estreia na Champions League, entrando apenas aos 79 minutos contra a Fiorentina na fase de grupos. No início de 2009, o Bayern liberou Toni Kroos para se juntar ao Bayer Leverkusen em um empréstimo de 1 ano e meio para ele ganhar mais experiência. Bom, Kroos, apesar de já ser um ótimo jogador, o Bayern de Munique e a idade muitas vezes roubam os holofotes, e nesse aspecto, Kroos não se destacava muito. A parte física nunca foi o ponto forte dele, mas ele possuía algo muito mais importante, que era uma mente genial para o futebol, uma altíssima inteligência de jogo e um passe fora da curva. Mas isso não era suficiente para o jogo muito físico dos bávaros, então Kroos foi para o Leverkusen, sendo de certa forma subestimado pela mídia alemã e pelo próprio Bayern de Munique. Bom, e ao mesmo tempo em que Kroos chegava ao Leverkusen, o técnico Jupp Heynckes assumiu o comando, e ele imediatamente reconheceu o talento de Kroos, e decidiu dar em apenas 13 jogos na temporada 8-9, ele venceu o prêmio de jogador do mês em dezembro e em janeiro. E quando seu empréstimo ao Leverkusen chegou ao fim, Kroos queria voltar ao Bayern de Munique e provar que tinha o que era necessário para ser titular no gigante alemão. E para sorte dele, Jupp Heynckes logo se juntaria ao Bayern de Munique como novo técnico, e naturalmente nomearia Toni Kroos como titular, não só por gostar do jogador, mas também por sua enorme qualidade. Kroos era a personificação perfeita de um sniper no campo. Ele não precisava se mover muito, apenas precisava ser preciso em seus passes, atingindo o alvo com precisão. Em seu primeiro ano como titular, jogou 51 partidas pelo Bayern de Munique, fazendo 7 gols e dando 19 assistências. Sua presença no meio-campo foi crucial para ajudar o Bayern de Munique a chegar à final da Champions League, onde infelizmente perderam para o Chelsea nos pênaltis dentro de casa. Mas as coisas estavam boas para Kroos, com Jupp Heynckes decidindo dar a ele um papel ainda mais crucial na temporada seguinte. Em 2012 e 2013, a temporada estava indo muito bem para Kroos e para o Bayern, mas infelizmente, nas quartas de final da Champions League contra a Juventus, Toni Kroos sofreu a pior lesão de sua carreira, que o afastou pelo restante da temporada, com a vez e alcançando a lendária tríplice coroa. Embora ele tenha se lesionado no final da temporada, Toni Kroos ainda era sem dúvida um dos jogadores mais importantes da equipe, mas ainda assim não recebeu muito apreço. Para piorar as coisas, o Bayern assinou com Mario Götze, que recebeu toda a atenção da mídia, quase como se fosse um substituto para Toni Kroos. E quando Kroos entrou em negociações de contrato com o CEO do Bayern, Rummenigge, ele pediu um aumento de salário, sabendo o quanto o clube estava pagando a jogadores como Mario Götze. Desde dar-lhe o valor que estava pedindo, o CEO do Bayern ofereceu no máximo 6,5 milhões por ano, lhe dizendo na cara que não pagariam mais, porque segundo Rummenigge, ele não era um jogador de classe mundial. Pouco tempo depois, o CEO do Bayern de Munique não poderia estar mais errado. Essa declaração irritou Toni Kroos, que estava decidido a ir embora de Munique ao final da temporada 2013 e 2014. E apesar de ter ganho a Bundesliga novamente, Toni Kroos iria se transferir, mas antes disso, ele tinha uma Copa do Mundo para jogar.
Na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil, Kroos, aos 24 anos, foi um dos jogadores mais importantes da equipe, começando todos os jogos como titular. Ele marcou 2 gols, deu 4 assistências e foi nomeado o melhor jogador da partida na lendária goleada de 7-1 sobre o Brasil. E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol da Alemanha! Além dele ter sido o principal vilão para o nosso país na Copa, foram os brasileiros que deram a Kroos o apelido de Garçom, por dar passes com muita precisão aos atacantes. Kroos jogou demais e foi campeão do torneio com a Alemanha. E mesmo quando a Alemanha levantou o troféu da Copa do Mundo, o jogador menos apreciado pelos torcedores alemães ainda era Toni Kroos. Houve muitos elogios para jogadores como Müller, Schweinsteiger, Ozil e outros. E com razão, mas no índice de desempenho da Copa do Mundo, Kroos teve a maior pontuação de todos os jogadores no torneio, uma média de 9,79 de 10, além de ter sido o primeiro e único jogador na história nascido na Alemanha Oriental a vencer uma Copa do Mundo. Após a Copa, Kroos deixou o Bayern e a Alemanha para assinar com o Real Madrid. Claro, a maioria das pessoas na Alemanha teve uma reação negativa, sabendo que é incomum um craque alemão do Bayern de Munique sair do clube para outro time. Mas Toni Kroos não se sentia valorizado na Alemanha nem pelos torcedores do Bayern, nem pelos da seleção. E pelo Real Madrid tudo mudou. Na sua temporada de estreia ele já foi líder de assistências da equipe, dando 15 passes para gol e também venceu seu primeiro título pelo Real, o Mundial de Clubes, além de ter marcado 6 gols. E se liga só no primeiro gol dele pelo Real Madrid, um golaço. Ronaldo sets it up for Kroos. Superbly placed by Toni Kroos. Em 2015-16, participou da conquista da Liga dos Campeões numa final contra o Atlético de Madrid que foi decidida nos pênaltis. Essa foi a 11ª vez que o Real conquistou a Champions, e Toni Kroos foi peça fundamental do meio de campo, fazendo o trio lendário composto por Casemiro, Luka Modric e, claro, Toni Kroos. Esse trio ficou marcado como um dos melhores de todos os tempos, e que iria vencer muito mais títulos pela frente. Nesse mesmo ano foi campeão do Mundial de Clubes novamente. Na temporada seguinte, 16-17, Toni Kroos fez história junto de sua equipe, ao conquistar o segundo título de Champions seguido, ao bater a Juventus por 4-1 na final, além de ter vencido a sua primeira La Liga pelo Real Madrid. E no dia 16 de dezembro de 2017, tornou-se, junto a Cristiano Ronaldo, o maior vencedor do Mundial de Clubes da FIFA, com 4 títulos. Em 17-18 fez história novamente. O lendário Real Madrid de Zidane conseguiu vencer a Champions 3 vezes consecutivas ao ganhar de 3-1 do Liverpool na final. E claro, Toni Kroos sempre foi peça-chave e titular absoluto em todas as campanhas. Ao final da temporada, Kroos foi novamente jogar a Copa do Mundo disputada na Rússia, mas infelizmente a Alemanha passou vergonha e foi eliminada na fase de grupos da competição, apesar de Kroos ter feito um dos gols mais marcantes da sua carreira. Em 18-19, o Real Madrid viveu uma das piores temporadas dos últimos anos, onde passou vexame na Champions League e viu o rival Barcelona destruir todos os adversários pelo Campeonato Espanhol. Mas Toni Kroos sempre foi muito constante durante a sua carreira. Mesmo com o time muito abaixo, ele fez uma boa temporada. Em 19-20, o Real novamente foi eliminado cedo na Champions League, mas por outro lado voltou a ser campeão da La Liga, com Toni Kroos sendo importante para o time, e ele ainda meteu esse golaço olímpico pela Supercopa daquele ano. Em 2021, novamente uma temporada decepcionante. O Real Madrid simplesmente não venceu nenhum título nessa temporada. Viu o rival Atlético ser campeão da La Liga e foram eliminados por Chelsea na Champions. Já na temporada seguinte, tudo mudou. Benzema fez daquele ano o melhor de sua carreira e Vini Júnior finalmente despontou no futebol. E o Real se sagrou campeão espanhol e da Champions novamente. E assim Toni Kroos chegou ao seu 5º título de Champions, sendo o 4º pelo Real Madrid. E indo para a próxima temporada, 22-23, o Real Madrid fez uma boa campanha, apesar de não ter vencido nem a Champions e nem a La Liga, mas Kroos manteve a sua consistência e jogou em altíssimo nível por mais uma vez. Mas na temporada seguinte, aquela que viria a ser a última de Toni Kroos, ele muito provavelmente fez a sua melhor temporada e viveu o seu auge.
Na temporada 23-24, Toni Kroos muitas vezes jogou como primeiro volante, um pouco mais recuado do que de costume, e o que parecia que não ia dar certo devido ao Kroos não ser um primor fisicamente, mas na verdade deu muito certo. Kroos teve atuações fora de série e apesar de não ter feito números espetaculares, muitos dizem que essa foi a melhor temporada de sua carreira. Kroos fazia a saída de bola do Real Madrid de forma perfeita, com lançamentos e passes absurdos, além de também conseguir ajudar muito defensivamente, e a temporada foi coroada com o título de La Liga e mais uma Champions na conta do Toninho, o consagrando como o maior do torneio ao lado de alguns jogadores, com 6 títulos de Champions. Enfim, Toni Kroos se aposentou no auge de sua carreira, muito parecido com Zidane. Ele se retira do futebol saindo por cima. Seu último jogo pelo Real Madrid foi a final da Champions, e após isso ele foi à Eurocopa disputar seu último torneio. E apesar de ter sido eliminado para a Espanha, Kroos fez uma Euro muito boa. Eu tava torcendo para ele ir mais longe, mas mesmo assim foi legal. Kroos é um alemão que muitas vezes foi subestimado pelo seu próprio país, mas que no Real Madrid recebeu todo o seu reconhecimento que merecia, tanto financeiramente quanto em termos de respeito. E isso se pagou massivamente, sendo aclamado como um dos melhores meio-campistas da última década e certamente um dos melhores passadores de todos os tempos. Toni Kroos é o único jogador a ter uma precisão de passe de 90% por 10 temporadas consecutivas. Ele é definitivamente um dos melhores meias de todos os tempos. Kroos terminou sua carreira com 754 jogos, 73 gols e 166 assistências. Venceu 3 Bundesligas, 3 Copas da Alemanha, 3 La Ligas, 1 Copa do Rei, 4 Supercopas da Espanha, 5 Supercopas da Europa, 6 Champions League, 6 Mundiais de Clube e, claro, a Copa do Mundo. Com certeza podemos afirmar que Kroos está na mesma prateleira de lendas como Xavi e Iniesta. Muitos o acham até melhor que eles, mas aí é assunto para outro vídeo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se viu até aqui, dá um like aí, se inscreve por favor e assiste esse outro vídeo aqui que tá na tela. É nóis!